Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao videocast do FGV Company Insights em parceria com a revista GV Executivo. Esse é um espaço de conexão entre a pesquisa, o mundo acadêmico e o corporativo. E hoje a gente fala sobre inovação e políticas públicas. Sobre esse assunto, eu converso com André Cherubini Alves, que é doutor em administração com ênfase em gestão da tecnologia e inovação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi pesquisador visitante da Universidade da Califórnia, Berkeley, e é professor da FGV-AESP e pesquisador do Centro de Inovação do FGV-IN. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, André. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. André, vamos começar explicando um pouquinho, né, sobre o que faz, o que é o Centro de Inovação da FGV, né? Que pesquisas vocês trabalham e o que vocês fazem? Bom, o Centro de Inovação da FGV, o FGV-IN, né, ele é composto por diversos professores que têm muitas linhas distintas, todas elas ligadas à questão da inovação, né? A gente tem ali pesquisas ligadas a tanto Open Innovation como ecossistemas empreendedores, bem como, agora recentemente, um projeto que eu estou envolvido ligado ao programa Mover, Inovação na Indústria Automotiva, e também o CEPID, né, um projeto grande da FAPESP de 10 anos, que é sobre inovação para lidar com Global Environmental Challenges, né? Nós do FGV estamos mais conectados aí com o núcleo 1, que é Institutions for Innovation, né, onde a gente está olhando justamente para essa parte institucional da inovação, o que permite a inovação acontecer, o que pode bloquear a inovação, por exemplo, todas elas ligadas a esses desafios globais aí ambientais. E você tem um artigo que fala muito sobre inovação e políticas públicas, né? Qual que é a importância que o Estado tem na inovação, né? O que a gente explica um pouco para a gente nessa visão de política de inovação orientada à missão? Quando a gente fala de Estado, o Estado é uma coisa bastante ampla, né? E tem muitos papéis. Ligados à inovação, geralmente está conectado com a questão do incentivo, né, para a geração de conhecimento, tecnologia. Quando a gente fala em universidades, fala em instituições de ciência e tecnologia, esse investimento todo que é feito em pesquisa, né, para produzir conhecimento, o Estado tem um papel muito grande, né? O desafio que fica é como é que a gente transforma, né, esse conhecimento que é gerado em aplicações de valor no mercado, que inovação é levar conhecimento, tecnologia na forma de soluções de valor para o mercado, né? Isso acontece por meio das empresas, né, das firmas, né, que a gente chama. E aí é que muitas vezes acontece um pouco do nosso gap, do nosso desafio enquanto país emergente, que é como tornar esse processo mais efetivo. E aí as políticas orientadas por missão, elas colocam ali algumas diretrizes, alguns objetivos, muitas vezes potencialmente amplos, né, e que a gente precisa coordenar eles de maneira eficiente para garantir que a inovação aconteça, né? E para falar de política pública e inovação, você escreveu um artigo na revista GV Executivo, dando o exemplo do setor naval. Fala do pré-sal, né? O que a gente pode ter de aprendizado com o setor naval sobre esse assunto, os pontos negativos e positivos, que eu acho que foi tema da sua pesquisa de doutorado. Foi um grande experimento que eu acho que o Brasil fez, uma oportunidade que a gente teve já faz mais de 10 anos, que foi justamente assim, criar um quadro institucional para permitir, né, que um setor inteiro emergisse, né? Quando eu comecei a fazer minha tese de doutorado, eu estava justamente, quer dizer, essa coisa estava nascendo, né? E eu fiquei muito curioso para entender não só essa relação da política, mas assim, como é que se cria uma indústria, né? Como é que se faz uma indústria, como é que torna ela competitiva. E à medida que eu fui escrevendo essa tese, tive meu período lá em Berkeley também, trabalhando com os principais autores das teorias que eu estava utilizando, ligada a capacidades dinâmicas e custos de transação, né? Lá a gente tem os principais expoentes desse tema, que era o professor David Tisse, tem o professor Oliver Williamson, que faleceu. Ali, né, quando eu estava analisando meus dados, a gente estava ficando muito claro que o desafio estava muito maior do que a gente tinha capacidade de realmente executar. A gente estava falando de uma época que o Brasil precisava construir plataformas de exploração de petróleo, a gente estava falando de navios e de um investimento muito grande de financeiro, empregos, quer dizer, uma explosão, né, na indústria naval. Foi uma época que um alinhamento de fatores assim criou essa oportunidade, essa janela de oportunidade,
que vinha tanto da descoberta, né, do pré-sal, então tinha muito recurso e ainda, né, tem, mas foi um recurso abundante, né, que surgiu, uma necessidade, uma demanda muito grande por embarcações que vinha lá da Petrobras e uma falta de oferta de produção dessas embarcações fora do país, nos estaleiros, né, de Coreia, China e tudo mais, porque a gente estava tendo um boom de comércio. Depois teve a crise de 2008, que tirou toda essa demanda, e aí os estaleiros internacionais passaram a ter capacidade de novo de ofertar. Mas nesse meio tempo, né, o Brasil decidiu ir com tudo, né, nesse setor, para desenvolver e desenvolver, virou, né, o famoso passaporte do futuro, né, que era uma frase que se utilizava muito na época. E o pessoal comparava essa missão na indústria naval como realmente uma missão, como se fosse a missão espacial, né, lá da NASA, porque se atingiria profundidades que nunca tinham sido ainda exploradas do pré-sal. Então deveria ter muito desenvolvimento tecnológico, além de desenvolvimento industrial e tudo mais. Então foi muito fascinante assim, olhar para esse setor, né, nessa época. Eu realmente mergulhei, visitei vários estaleiros, subi, desci plataforma, conversei com muita gente. E aí foi surpreendente ver assim, as dificuldades e os gargalos que iam se formando ao longo da cadeia, que passaram a gerar uma pressão muito grande na Petrobras, porque ela precisava ter essas plataformas imediatamente para poder explorar o pré-sal. Ela, na época, tinha se capitalizado muito também. Ela não estava recebendo de volta essas plataformas, né? Então, quando eu estava no meio da tese, todas aquelas coisas que a gente acompanha nos noticiários, né, corrupção e tal, começaram a emergir, a pipocar por todos os lados, e aquilo ali contribuiu para o setor começar a perder força, né? Você diz que não basta apenas, né, investir em tecnologia, né, que é preciso desenvolver também capacidades organizacionais e institucionais. Como é que é isso na prática, né? Porque você fala do paradoxo da inovação. Explica isso na prática para a gente. O que é esse paradoxo? Então, o paradoxo da inovação é um conceito desenvolvido pelo World Bank, em especial pelo pessoal que trabalha com a América Latina, em que eles mostram assim, né, o gap que existe entre o investimento de inovação, que muitas vezes a gente, né, quando vai olhar a literatura de inovação, é quase que uma consequência natural, né? Investir em inovação vai gerar desenvolvimento econômico, né? Mas o que acontece em países como na América Latina, que se investe em inovação, mas o retorno não vem da maneira como se espera, ou às vezes até vem em retorno negativo, né? Esse é o paradoxo, né? Assim, o investimento em inovação, que deveria gerar rapidamente um aprendizado, né? Porque não se tem necessidade de aprender na fronteira, mas muitas vezes aprender imitando, né? Como a China fez, começou imitando e depois passou para a inovação. A Coreia fez da mesma forma. Esse investimento, por alguma razão, não tem gerado retorno em países da América Latina, e o Brasil é um caso deles. E aí, uma das consequências, uma das razões, na verdade, para isso é justamente, na média, né, a baixa capacidade gerencial e organizacional das empresas. Obviamente, a gente tem exemplos no Brasil muito bem sucedidos, né, que é o caso da Embraer, da WEG, Natura, várias empresas que a gente sabe que têm eficiência operacional, conseguem inovar, criar soluções tecnológicas, né, inclusive, mas na média a gente tem empresas que são muito mal organizadas, né, e aí a falta de organização não permite nem que elas façam o básico bem feito. Não fazer o básico bem feito faz com que a gente não consiga nem galgar as próximas etapas de desenvolvimento, que é passar a pensar em desenvolvimento de produto, passar a pensar em inovação, né? Inovação precisa de investimento em tecnologia, mas precisa de tempo, precisa de um prazo para acontecer, né? E as empresas muitas vezes têm metas e objetivos, né? E a curto prazo, com lucratividade, que isso acaba interferindo nesse processo aí, que é um processo de investimento longo, talvez, né? Como é que você vê nesse contexto o papel e a importância da universidade, da pesquisa, participação de empresas e centros de pesquisa e governo, né? Qual o papel de cada um nesse contexto aí, dessa estrutura, para que a inovação realmente aconteça? Bom, o importante é entender assim que a inovação é um processo baseado é um processo que eu chamo econômico baseado em conhecimento, né? Então, assim,
como ele é baseado em conhecimento, ele requer aprendizagem, ele requer aprender. Então, as empresas, os países, eles precisam se tornar, a gente chama de learning economies, né? Assim, a empresa precisa conseguir aprender. Então, a universidade tem o seu papel no desenvolvimento de conhecimento, mas a gente precisa fazer um papel melhor, eu acho, na transferência desse conhecimento, na difusão desse conhecimento e criar, talvez, políticas que fomentem com que as empresas queiram aprender, né? Capabilities é um conceito de desenvolvimento de conhecimento para melhorar, né? Para ir além, né? E as empresas brasileiras, na média, né? Eu diria, elas precisam querer isso, né? E se preparar para isso, né? Pensando aí, né, nos insights finais da nossa conversa, e, enfim, inovação é um assunto muito amplo, mas você desenhou o artigo aí na linha da sua pesquisa de doutorado, que foi sobre o setor naval, né? Como é que seria o desenho de políticas públicas ideal, e pensando aí para esse setor, o que precisa ser levado em consideração para que a política pública favoreça também a inovação nesse setor? Eu acho que assim, o ideal é que a política pública não seja só uma lista de desejos, né? Ela tenha um racional concreto para a gente conseguir chegar lá, né? Muitas vezes elas são amplas, ambíguas, né? Sem objetivos muito claros e sem uma lógica de coordenação muito clara. E também almejando coisas que estão muito distantes do que a gente pode atender hoje, né? Então, a política de inovação ela tem que levar em conta o contexto local, as vocações, as forças, né? As capacidades locais, e a partir dali começar a construir um caminho sólido, né, de incremento dessa capacidade, e aí, obviamente, né, aos pouquinhos ir diversificando isso, né. Eu cito um exemplo, né, ontem eu tive a oportunidade de conhecer lá a Hyundai, que é quando a gente visita uma Hyundai, a gente começa a entender um pouquinho da Coreia, né, como é que ela funciona. A gente vê que a Hyundai ela não faz só o carro dela, ela faz o carro, mas ela faz também os equipamentos que fazem o carro. E ela está continuamente imaginando como é que ela expande as fronteiras da empresa, né? As boundaries, né? Que a gente chama. Adquiriu, por exemplo, a Boston Robotics, lá, que é uma empresa que faz robôs, né? De Boston, que era uma startup avaliada em $1 bilhão, adquiriu essa. Para quê? Para continuar investindo e expandir. Agora eles estão entrando com eVTOLs também, então eles têm um horizonte muito grande, mas a gente percebe que a grande decisão deles não é uma decisão sobre o que eu vou comprar e adquirir, mas o que eu vou desenvolver e construir. É uma decisão de construir capacidades. Capabilities. Que é uma palavra difícil de traduzir para o português, mas é um bom exemplo aí que você está dando da indústria automotiva, né, da Hyundai. Eu acho que é um assunto que a gente poderia falar de inovação aqui em vários setores, né? É uma conversa que seria muito longa, mas pensando nas considerações finais, a gente está chegando nos minutos finais, assim, para as organizações, para o governo, né, o papel de cada um, quer dizer, precisa de uma integração, né, para que a pesquisa acadêmica não fique tão distante da indústria, das organizações. É isso? É, exatamente isso. E assim, a gente vê que na própria GV está tendo uma busca cada vez mais por pesquisas que gerem impacto, né? Eu acho que pesquisas que gerem impacto é um pouco isso, é esse olhar para a gente ver quais são as necessidades ali que a gente tem no país. A GV tem esse papel, né, de pensar o desenvolvimento do país, né? Nós no Centro de Inovação também temos esse interesse. Enfim, construir estratégias, tanto de política como de práticas, né, para ajudar as empresas a termos mais empresas, aí, organizações inovadoras, né? Muito obrigada, André, pela sua participação aqui com a gente no videocast. Eu que agradeço, foi um prazer. E não perca os próximos episódios do FGV Company Insights. Até lá!